Vamos assistir mais uma videoaula. A videoaula agora é falando sobre juros. Juros simples. Nesse caso, nós entendemos como juros um empréstimo que se tem para o dinheiro. Então, tudo que você pede emprestado, você tem que pagar uma determinada quantia, que nós chamamos de aluguel. Então, isso aí é justamente o juro. Então, esse juro a gente compreende da seguinte maneira. Os juros, ele é um empréstimo. É um empréstimo por quem? É um empréstimo pelo dinheiro. Aliás, é o aluguel do dinheiro. Empréstimo no aluguel do dinheiro. Aluguel do dinheiro. Esse aluguel chamamos de juros. Então o juro, ele é calculado de acordo com o tempo que você pede esse dinheiro emprestado. Então, quanto maior o tempo, maior vai ser o aluguel. Então, o pré-requisito para esse conhecimento é justamente a gente conhecer o que é o valor, o que é uma porcentagem. Então, a partir do momento que você sabe o que é uma porcentagem, você sabe o que é justamente o juro. Então, para encontrar o juro, nós devemos aplicar uma regra prática. Qual é a regra prática? Primeiro, o juro ele vai depender de quê? Primeiro passo, o juro vai depender da taxa, nós chamamos de I. Essa taxa é o quê? É um certo percentual que deve ser cobrado a um determinado tempo. Pode ser ao ano, ao mês, ao dia, ao semestre. Então esse I é justamente a taxa. Essa taxa é a porcentagem que vai ser cobrada. Essa porcentagem pode ser o quê? Pode ser por cento ao ano. Ou seja, cada ano que se passa vai aumentar essa taxa de juros. Uma coisa bem interessante que você tem que saber em relação à porcentagem é a questão de acréscimo e uma questão de decréscimo. Acréscimo e decréscimo. Então, por exemplo, se numa empresa, vamos supor que numa empresa eu ganho R$ 1.000 na empresa. Aí vamos supor que meu salário aumente. Vamos supor que meu salário aumente 23%. Se meu salário aumentou 23%, eu quero calcular o valor do aumento em reais. Eu sei que meu valor de aumento em porcentagem é 23%. Em porcentagem. Mas em reais eu sei qual é o valor do meu aumento? Não. Então esse aumento eu vou calcular. Esse aumento corresponde a quem? Ele corresponde a 23%. Então eu vou calcular 23% de 1.000. Então 23% de 1.000 é igual a quem? É igual a 23 sobre 100 vezes 1.000. Vamos simplificar essa fração aqui. Vamos dividir tudo por 100. Aqui é 100 dividido por 100 é 1.
1.000 dividido por 100 é 10. Então esse aumento vai ser de quem? 230. 23 vezes 10, 230. 1 vezes 1 é 1. 230 dividido por 1 é 230. Então o meu aumento vai ser de R$ 230. Que corresponde a quem? Corresponde a... Meu salário vai corresponder a quem? A R$ 1.000 que eu ganhava anteriormente, mais 230 que vai ser meu aumento. Isso aqui é meu aumento. Isso aqui é meu aumento. Então você somando aqui 1.000 com 230, 1.230. Então meu salário vai ser isso aqui. Então isso aqui é um acréscimo, né? Então quando geralmente ele coloca, quando você vai estudar matemática financeira, ele aplica uma determinada fórmula, porque ele já dá o valor total, que é o seguinte: valor atual é o valor anterior vezes 1 mais ou menos i. Se você utilizar acréscimo, é mais. Você vai usar um mais aqui no meio. Se você usar decréscimo, você vai utilizar um menos no meio. Então, que na realidade ele chama valor presente, né? Esse valor atual. Então, qual é o valor atual que eu tenho aqui? Não é isso? O valor atual é esse 1.000 aqui. É meu valor atual. Então, na realidade, é o valor final, é o valor inicial, vezes 1 mais ou menos i. Pronto, a fórmula é essa. Essa fórmula ele vai ajudar para resolver problemas do tipo assim. Se o meu salário era R$ 500, aí passou para 800, aí eu quero saber qual foi o acréscimo, a porcentagem do acréscimo. Esse vai resolver problema desse tipo aqui, não é isso? Então, esse i é a taxa na forma unitária. Qual é a taxa na forma unitária? Na forma decimal. Então, olha, eu tenho 23%. Para transformar essa taxa na forma unitária, você tem que deslocar a casa aí. 2 casas. A vírgula vai para onde? Tá aqui a forma unitária, 0,23. Então você vai ter que tirar a porcentagem quando você colocar na forma unitária ou na forma decimal. Vamos ver se essa forma está certa? Então, qual foi o valor inicial que eu tinha? 1.000. Vamos lá, vamos para cá. Eu quero um valor final. Sabendo que meu aumento que meu patrão me deu foi de 23%. Então você vai colocar a fórmula, só aceita a porcentagem na forma unitária. Essa fórmula aqui. Então, valor final eu não sei quanto é que eu vou ganhar no final. Valor inicial vai ser meus 1.000, que é o primeiro valor que eu tenho. Como está aumentando meu salário, quero o valor é um aumento, então você vai utilizar o mais. Então vai ficar 1 mais 0,23. Então o valor final vai ser quem? O valor final vai ser 1.000. Aí 1 mais 0 é 1. 1, quem? 1,23. Ou seja, vírgula abaixo de vírgula. Esse 1 não tem a vírgula está à direita do 1. Vírgula abaixo de vírgula. Aqui você vai somar. Então vai ficar 0,0321, 1,23. Multiplicar por 1.000 é você deslocar a vírgula quantas casas decimais. É você deslocar a vírgula 3 casas para frente. Então desloca 1, 2. Não tem a terceira, então coloca-se o 0. A vírgula vai parar aqui. Então o valor final vai ser quem? Vai ser 1.230. Como a vírgula está aqui, depois dessa vírgula não tem nenhum algarismo depois dela, então você coloca se quiser a vírgula. Como você está trabalhando com dinheiro, geralmente quando se trabalha com dinheiro, quando não aparece centavos, você coloca a vírgula 00. Então é R$ 1.230 aqui.
que vai ser o valor final, que ele deu um aumento aqui de 23%, né? Então, agora, eu vou aplicar essa forma de novo. Vamos supor que meu salário inicial era R$ 500. Aí teve um aumento de 800. Se teve um aumento de 800, quer dizer que qual é a forma que você vai aplicar? Você vai aplicar essa fórmula aqui ou essa fórmula aqui de baixo. Então, se teve um aumento, então você vai aplicar essa aqui. Lembrando que aqui é uma multiplicação. Então, você vai aplicar essa fórmula aqui de cima. Ok? Por que eu vou aplicar a fórmula de cima? Porque do valor inicial até o valor final, o que eu tenho é um aumento. Se eu tenho um aumento é porque é mais. Então, você vai aplicar essa fórmula aqui de cima. Quem vai ser meu valor final? Meu valor final, vamos lá, para a fórmula. Quem vai ser meu valor final? Meu valor final vai ser 800. Quando você colocar, você não coloca se a parte decimal tiver só zero depois da vírgula. Se depois da vírgula tiver só zero, você coloca o valor inteiro. Então, 800. Aqui também, depois da vírgula só tem zero, então coloca não. Coloca se quiser. Aí vezes, aqui é um vezes. Aqui eu vou deparar com quem? Eu vou deparar com uma equação do primeiro grau, né? Então, você pode fazer também da seguinte maneira. Você pode pegar esse 500 aqui e passar para cá dividindo. Então, você tira o 500 daqui, olha. 500 está multiplicando. Você vai tirar ele daqui. Tirando esse 500 daqui, o que vai acontecer? Para me tirar esse 500. Como o meu 500 está multiplicando, se meu 500 está multiplicando aqui, ele tem que vir para me tirar ele daqui. Porque a minha tendência é tirar esse 500 daqui, que está multiplicando. Para me ficar com a incógnita, a letra, a variável, só num lado só. Olha, então se esse 500 está multiplicando, ele vem para baixo o quê? Dividindo. Ele sai daqui, então ele vem para baixo dividindo. Então vai ficar 800 sobre 500. Você não vai escrever mais o 500, porque você tirou ele daqui e colocou ele embaixo, dividindo. 1 mais i. Agora, eu deixei praticamente o fator que tem a variável sozinha. Porque era dois fatores, o 500 e 1 mais i. Deixei ela sozinha. Agora eu tenho que tirar esse 1 daqui. Esse 1 não está mais multiplicando a letra. O que ele está fazendo? Ele está somando, ele está positivo. Se ele está positivo, vem para cá negativo. Mas vamos dividir isso aqui primeiro, essa fração. Vamos pegar essa fração aqui, vamos simplificar ela. Ou então você pode fazer direto. Pode fazer assim, 800 dividido por 500. Vamos resolver logo. Na divisão, quando você tem zeros, você pode cancelar. Ficou quem? Cancelei 2 zeros com 2 zeros aqui. Ficou 8 sobre 5. 8 dividido por 5 é quem? É 1. 5 vezes 1 é 5. 8 menos 5 dá 3. Não tem nada para baixar. Colocar a vírgula e a quantidade de zero que você achar melhor trabalhar. Trabalhar com esse zero. Vou baixar esse zero aqui. Quando eu baixei esse zero, tenho que colocar a vírgula. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Vai dar 0. Então aqui é 1,6 igual a 1 mais i. Esse 1 ele está fazendo o quê? Esse 1 ele é positivo. Para esse 1 mudar de lado, eu tenho que trocar de sinal. Então ele vem para cá, negativo. Quando não tem sinal é positivo. Então 1,6 menos 1 é igual a i. Como esse é positivo, coloque se quiser.
Então vamos tirar. Vamos tirar 1 de 1,6. 1,6 menos 1. Aqui a vírgula tem que estar abaixo de vírgula. E você diminui. 6 menos 0 é 6. 1 menos 1 dá 0. Então 0,6 é igual a I. Mas quem é 0,6? Se você pegar 0,6 e multiplicar por 100, porque aqui é unitário, né? Então essa porcentagem aqui é unitária. Para ficar na forma de percentual mesmo, você tem que multiplicar por 100. Então, se você multiplica por 100, você anda 2 casas para frente. Então, aqui é 0,6. Aqui anda 1, anda 2. Aqui coloca um 0. Anda 1, anda 2, a vírgula termina aqui. Então, o número vai ficar assim, 0,60. Vírgula, né? Como aqui não tem nada, depois da vírgula não tem nada, coloca a vírgula se quiser. E o 0 à esquerda, você também coloca se quiser. Então a resposta, o I é 60%. Ou seja, para o meu salário de R$ 500 chegar até 800, eu tenho que dar um aumento de 60%. Então se eu der esse aumento de 60%, você de R$ 500 você chega a R$ 800. Esse problema aqui, ele vai servir para lucro. E esse outro aqui vai servir para prejuízo. Ok? Então aqui é quando eu tenho um lucro, qual é a porcentagem do lucro. E aqui é quando eu tenho um prejuízo. Ou também pode servir para desconto. A fórmula de juro, o juro, como eu falei, o juro é o quê? O juro é um aluguel do dinheiro. E o aluguel do dinheiro é um valor justo, já que quando você pega um dinheiro com determinada pessoa, aquele dinheiro ele vai perdendo valor a cada dia que se passa. Então seria injusto você pegar R$ 1.000 emprestado a uma pessoa e passar 3 meses e pagar os mesmos R$ 1.000. Por quê? Porque as coisas vão cada vez mais se valorizando, né? E as coisas vão aumentando, os impostos também. Todo dia aumenta as coisas. E também essa modalidade do aluguel do dinheiro é uma modalidade que é muito praticada pelos bancos. Então o banco ele aplica muito essa modalidade para que eles tenham lucros, né? E possam se dar bem aí. A gente viu essa questão do juro no livro, tem até uma questão aqui para a gente analisar sobre uma questão aqui, por exemplo, o lucro ele vai ser o quê? Pode ser porcentagem ao dia. Nesse caso, geralmente quando você considera porcento ao dia, você tem que ver que o mês que você vai adotar é o mês de 30 dias. Aí você me pergunta, mas tem mês que tem 31, tem mês que tem 38, tem 28, e por que você diz que é 30 dias? É porque para você trabalhar em matemática financeira, você utiliza mais ou menos uma média de dias, que é um mês. Então, geralmente, você vai usar 30 dias. Aqui, vamos supor que eu pego R$ 1.000 emprestado. Peguei R$ 1.000. Esse R$ 1.000 é o dinheiro, eu peguei ele. Só que daqui a 3 meses, a minha taxa de juros vai ser 5% ao mês. Isso aqui é minha taxa de juro. O que significa? Significa que a cada mês que passar, a minha taxa vai... A taxa que eu irei pagar, ele não vai... O meu juro vai ser justamente isso por mês. Então, a taxa, o que é que a taxa diz?
a taxa ele me diz o seguinte, que a porcentagem que você vai utilizar, a taxa ele vai me informar o quê? Vai me informar a porcentagem que você vai utilizar num período de tempo. Ele pode ser utilizado a porcentagem ao dia, quer dizer que todo dia vai correndo juro, todo dia. Pode ser porcentagem ao mês, todo mês vai correndo juro. E pode ser porcentagem ao ano, todo ano vai correr juro. Nesse caso, se eu tenho 5% ao mês, se eu peguei 5 mil reais, quanto é que eu vou pagar no primeiro mês? Lembrando que eu peguei esses R$ 1.000 durante quanto tempo? Eu peguei durante 5 meses. Peguei no mês de janeiro, R$ 1.000 no mês de janeiro. Em fevereiro, quanto é que eu vou pagar? Em março, quanto é que eu vou pagar? Em abril. Aqui, vamos lá. Durante o primeiro mês, durante o segundo mês, durante o terceiro mês, durante o quarto mês. Então, janeiro, vamos supor que eu peguei esses R$ 1.000, vamos mudar aqui de dado. Vamos supor que eu peguei esses R$ 1.000 durante 4 meses. Então, se eu peguei durante 4 meses, na realidade, eu pedi esse dinheiro em janeiro. Em fevereiro já vou pagar juro. Só que eu posso guardar esse juro e pagar todo no final. Então, como é? Então, vamos calcular o juro que você vai pagar cada mês. O juro é quantos por cento ao mês? 5% ao mês. Então, calcular 5% de 1.000. 5% de 1.000. 5% é o quê? 5 sobre 100. Que aqui está em porcentagem, coloco sobre 100 vezes quem? Vezes 1.000. Vamos simplificar esse 1.000 com 100. Vamos dividir tudo por 100. 100 por 100 dá 1. 1.000 por 100 é 10. 5 vezes 10 dá o quê? Dá 50. Então, cada mês eu vou pagar R$ 50. Então, vou pagar 50 aqui. 50 aqui. 50 aqui. 50 aqui. Isso aqui vai ser meus juros. Existe uma fórmula que ele calcula os juros da seguinte forma: juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que para você aplicar essa fórmula aqui, o tempo da taxa tem que ser igual ao tempo total. Ou seja, o tempo... Aqui o tempo está em mês? Ok, está em mês. A taxa também está em mês? Tá, então já pode aplicar a fórmula direta. Mas se houvesse alguma distorção aqui nas unidades, se isso aqui tivesse em mês, isso aqui em dia, aí você tem que transformar para poder aplicar a fórmula. Então você só aplica a fórmula se o tempo na taxa, se o tempo no I for igual ao tempo. Então você olha para a taxa. O tempo na taxa é igual ao tempo. A unidade do tempo da taxa são iguais as unidades. As unidades da taxa e do tempo, elas são iguais? São. Por quê? Porque aqui está em mês e aqui também está em mês. Mas se tivesse diferente, você ia ter que transformar o tempo na mesma unidade da taxa. Então, nesse caso aqui, você já pode aplicar a fórmula direta. Por quê? Porque as unidades da taxa e o tempo, elas são equivalentes. Então, você já pode aplicar aqui. Então, vamos lá. Juro, quem é o juro? É o capital. Mas quem é o capital? É o dinheiro que eu peguei emprestado. Peguei o dinheiro de quanto emprestado? Peguei o dinheiro de 1.000. Vezes a taxa. A taxa é quem? A taxa é 5% ao mês. Então, se a taxa é 5%, ou você pode colocar a taxa na forma unitária,
5% é a mesma coisa que 0,05. É só deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Ou você pode colocar dessa forma aqui, ou dessa forma aqui. 5% é quem? 5% ou é zero, pode ser usado como 0,05 ou pode ser usado como 5 sobre 100. Vamos fazer das duas formas? Vamos fazer da forma utilizando o i igual a 0,05. O tempo, pessoal, quanto é o tempo? O tempo é de 4 meses. Aqui, vamos fazer essa conta aqui no rascunho. Você vai pegar 1000 vezes quem? 0,05. Vou multiplicar logo essas duas. 5. Você vai pegar 1000. Você vai pegar 1000, multiplicar por quem? Por 0,05. Vamos lá multiplicar. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5. Agora tudo vai dar 0. Aqui 0, 0, 0, 5, 0, 0. Aqui tem quantas casas depois da vírgula? Nenhuma casa. Aqui tem quanto? Tem 12, então conta 1, 2. Se depois da vírgula tiver só 0, pode cancelar. Se a esquerda do número tiver, se o primeiro número à esquerda for 0, se o primeiro número à esquerda for 0, pode cancelar da parte inteira. Se o primeiro número da parte inteira, na parte antes da vírgula, for um 0, também pode cancelar. Qual o número que ficou? 50. Aí juro é igual a quem? 50 vezes 4. Quanto é 50 vezes 4? 200. Então o juro vai ser de R$200. Aqui nesse caso, olhando para cá, foi de 200? Foi. Por quê? Porque ele pagou 50, 50, 50, 50. 50 vezes 4 dá R$200. Nesse caso. Mas se eu aplicasse a forma fracionária aqui na taxa, dava certo? Dava. Por quê? Porque juro é o quê? Juro é capital vezes a taxa vezes o T. Juro é o capital. O que é o capital? Capital é R$1.000. A taxa quem? É 5 sobre 100. Né? Que também o 5% você pode escrever na forma 5 sobre 100. Vezes o tempo. O tempo é quem? 4. Vamos simplificar aqui esse 100 com 1000 com 100. Dá para dividir tudo por 100, que é 1 e 10. Juro vai ser quem? 10 vezes 5, 50. 50 vezes 4, 200. R$200. Nesse caso também estava certo. No problema do livro, temos o seguinte. Não sei se dá para visualizar. Pronto. A quantia de R$1.800, aplicada durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês. A primeira questão ele quer o juro. Quanto renderá de juro a quantia de R$1.800 aplicada durante 5 meses a uma taxa de 2,3% ao mês? Então, primeiro, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte. Ele quer o quê? O que ele quer no problema? Ele quer o juro. Ele quer o juro. Você tem um juro? Não. A quantia de quanto? De R$1.800. É o dinheiro, é o capital. Aplicada durante quanto tempo? Durante 5 meses. A taxa de quantos por cento? De 2%. 2,3% é o quê?
2,3% ao mês. Isso aqui é a letra A da primeira questão do livro. Primeiro, vamos analisar. Ele está querendo que eu juro. Tudo bem. Juro é o quê? Juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu só posso aplicar essa fórmula aqui se a unidade do tempo for igual à unidade da taxa. Aí você olha, vou olhar para a unidade do tempo. Olhei, pronto, o tempo está em mês. O tempo está em mês. A taxa está em mês? A taxa também está em mês. Tudo bem, agora eu posso aplicar a fórmula. Só que a porcentagem você tem que transformar. Como é que eu vou transformar a porcentagem? A porcentagem você pode transformar na unitária. Como é que eu transformo a porcentagem na unitária? Você deslocando a vírgula 2 casas para trás. Então, você desloca 1, 2. Lembrando aqui que não tem 2, eu coloco um 0. Então, desloca 1, 2. A vírgula termina aqui, olha. Então, aqui você tem que colocar mais outro 0. Por quê? Porque o número não pode começar com a vírgula. Então, você coloca só um zerinho. Para não ficar em branco, não passar em branco. Então, a unitária desse valor seria isso aqui. A taxa unitária. Mas se eu quisesse colocar em forma de fração, poderia colocar? Poderia. De que forma? Você bastaria pegar um número que tem o símbolo da porcentagem, olha, esse número aqui que tem o símbolo, e colocar sobre 100. Tá aqui, em forma de fração. Mas eu prefiro colocar na unitária. Então, juro vai ser quem? Juro vai ser a capital. Quem é a capital? R$1.800. Vezes a taxa. Você quer colocar a taxa na unitária ou na percentual? Tanto faz. Vamos colocar na unitária. O tempo é de quantos meses? 5 meses. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vai pegar e fazer as multiplicações. Você vai pegar 1.800 vezes quem? Vezes 0,023. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8, 24 vai 2, 3 vezes 1, 3 com 2 dá 5, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8, 16 vai 1, 2 vezes 1 dá 2, com 1 dá 3, aqui 0 vezes 0 é 0, aqui 0, 0, 0, vamos somar tudo. Aqui tem 3 casas decimais após a vírgula, aqui não tem nenhum. Na parte decimal, quando termina em 0, você pode eliminar. Na parte inteira, se começar inteira tiver um 0 à esquerda, pode também eliminar. A parte inteira é a parte antes da vírgula. A parte decimal é a parte depois da vírgula. Então aqui eu tenho 41,4 vezes quem? Vezes 5. Agora vamos multiplicar. 41,4 vezes 5 dá 20 e vai 2. 5 vezes 1 dá 5, 5 com 2 dá 7. 5 vezes 4 dá 20. Aqui tem uma casa, então o juro ficou R$207. R$207. Agora vamos para B. AB. A quantia de R$2.450 aplicada durante 2 meses a uma taxa de 1,96% ao mês. A quantia de quanto? A quantia é o que? R$2.450. Essa quantia é o que? É o capital. Aplicada durante quanto tempo? O tempo agora, qual é? 2 meses. E a taxa? A taxa é por cento alguma coisa. Então a taxa é de quantos por cento? 1,96% ao que? Ao mês. Vamos lá fazer a B?
Vamos lá para B. Na B nós temos o que? Nós temos um capital igual a R$ 2.450. Aplicado durante quanto tempo? 2 meses. A taxa de quanto? A taxa é I, de 1,96% ao mês. Pronto, pergunta a você. Qual é a condição de eu usar essa fórmula aqui? Qual é a condição de eu usar essa fórmula? É que a taxa e o tempo têm a mesma unidade. Toda a vida você tem que olhar para as unidades do I e do T? Tem. Se as unidades de fé diferentes, o que é que eu vou fazer? Se as unidades de fé diferentes, você vai ter que transformar o tempo naquela unidade que está a taxa. Então, sempre você vai transformar o tempo, se as unidades de fé diferentes. Eu vou transformar o tempo como? Eu vou transformar o tempo naquela unidade que está a taxa. Então, quem é o juro? É a capital. Mas quem é a capital? 2.450 vezes a taxa. Que taxa? 1,96. Opa, um detalhe. Essa taxa que está em porcentagem não pode estar em porcentagem. Ou você transforma ela em unitário, é um detalhe, viu? Que eu já ia vacilando aqui. Ou você tem que transformar ela em unitária ou colocar sobre 100 aqui embaixo. Mas como eu falei, eu prefiro transformar ela na unitária. Então vamos transformar 1,96% na unitária. Aí você pergunta, como é que eu transformo 1,6 na unitária? É só deslocar a vírgula. Como é que eu vou deslocar a vírgula? 2 casas para trás. A vírgula faça com que a vírgula desloque 2 casas para a esquerda. Mas se não tem algarismo para ele deslocar, eu vou suprir com 0. Então ele vai andar uma casa, 2. Só que a vírgula vai parar aqui. Então quando a vírgula parar aqui, essa vírgula aqui você não escreve mais não, que ele saiu e vem para cá. Você coloca um 0 para suprir. Então 1,96% na unitária é 0,0196. Então, olha, adeus. Vamos de novo. Juros é igual a capital. Quem é meu capital? Dinheiro. Quem é o dinheiro? 2.450. Quem é a taxa? É 1,96%. Não posso colocar por cento. Tem que colocar na unitária. Como é que eu faço para transformar a porcentagem na unidade unitária? Deslocar a vírgula quantas casas para trás? 2 casas para trás. Então vai ficar 0,0196 vezes o tempo. Quanto tempo que ele utilizou o dinheiro para poder pagar o juro? 2 meses. Então coloca vezes 2. Agora vamos multiplicar. Aqui, pessoal, só requer um pouco conhecimento de multiplicação. Se você tem dificuldade na multiplicação, eu aconselho você fazendo um rascunho a tabuada do 6, e a tabuada do 9 e a tabuada do 1. Né? Então, vamos lá. Então, 2.450 vezes quem? 0,0196. Então, vamos multiplicar. 6 vezes nada é nada, 6 vezes 5 é 30, vai 3, 6 vezes 4, 24, com 3, 27, vai 2, 6 vezes 2 é 12, com 2 dá 14, 9 vezes nada é nada, 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 4, 36, com 4 dá 40, vai 4, 9 vezes 2 dá 18, com 4 dá 22, aqui 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 2 é 2, 0 vezes 0 é 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. A soma deu grande, né? É isso mesmo. Você faz lápis grafite, depois apaga para poder economizar papel. Aqui dá um 0, 0, 12 vai 1, 1 mais 4 dá 5, 5 dá 10 vai 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 dá 8, 4, 0, 0. Aqui tem quantas casas depois da vírgula? Não tem vírgula, então não tem nada. Aqui tem quantas casas depois da vírgula? Tem 4. 1, 2, 3, 4. Na parte inteira, o 0 à esquerda da parte inteira você pode eliminar. Se na parte decimal terminar em 0, também pode eliminar. Então, os últimos zeros, se os últimos algarismos for tudo 0,
pode eliminar os zero. Se for um zero só, pode eliminar. Se for 2 zero, pode eliminar. 3, pode eliminar. Isso na parte decimal. Viu? E na parte inteira você só vai eliminar o zero que está na frente, né, do número. Então, qual foi o resultado do juro? 48. Foi 48? Não. Ó, eu multipliquei só esses dois. Falta quem? Multiplicar por quem? Por 2. Já ia esquecendo. Então você vai pegar 48,02 multiplicar por 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes nada é nada. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 4 dá 8. Com dá 9. Aqui deixa duas casas. Então, o resultado do juro, R$ 96,04. Só que de juro a pessoa vai receber só isso. É claro que ele não vai receber só isso de dinheiro. Ele vai receber o juro, que foi o dinheiro que ele emprestou. Ele vai receber o total recebido, que é chamado de montante, vai ser o capital que ele emprestou, mais o juro. Então, o total que a pessoa vai receber é chamado de montante. Então, o que é montante? É o capital mais o juro. Então, se ele pedisse um montante, você ia pegar esse capital e ia somar com o juro. Mas como ele está pedindo só o juro, então o resultado é R$ 96,04. Vamos fazer a 2. Vou mostrar aqui. Será que está focando? Vamos lá. Tomara que foque. Desloquei aqui a câmera. Vamos lá. Uma aplicação de R$ 4.000. Então, R$ 40.000. R$ 40.000 é o quê? É o capital. Rendeu em quanto tempo? Em 3 meses. Ó, o tempo. 3 meses. R$ 3.000 de juro. Olha quem é o juro. R$ 3.000. Olha. J. C, o capital. Olha. Que é o dinheiro. Que é o dinheiro que foi aplicado. 3 meses é o tempo. Que esse dinheiro ficou na mão dele. Rendendo juro para... Rendeu quanto de juro? R$ 3.000 de juro. Qual é a taxa mensal de juro? Ele quer a taxa mensal. Então, veja só. O capital é 40.000. É o que foi aplicado. Ele rendeu em quanto tempo? Qual tempo? 3 meses. E o juro é quanto? O juro é R$ 3.000. Ele quer a taxa. A taxa é percentual. Se você for aplicar a fórmula, na fórmula, nessa fórmula aqui, juro é igual a CIT, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Nessa fórmula aqui, nós temos o juro. Então, no lugar do J, você vai substituir por 3.000. É isso? Por quê? Porque 3.000 é o juro. Se 3.000 é o juro, quer dizer que no lugar do J eu vou colocar 3.000. No problema ele diz claramente, né? Que é só a questão dos dados, é a questão de leitura. Você lê o problema. Então, aqui, esse J sendo substituído por 3.000. Aqui você tem uma igualdade. Esse C é o capital, que é 40.000. A taxa, como eu estou aplicando tudo na fórmula, a taxa tem que estar... A unidade do tempo na taxa tem que estar iguais a T. O tempo não é em mês? A taxa também tem que ser ao mês. Então, o resultado que você encontra lá é ao mês. A taxa, você tem o valor da taxa? Não, ele está pedindo o valor da taxa. Então, se ele não tem, você não vai substituir nada a letra. A letra vai ficar do jeito que está lá. Então, como ele não tem o valor da taxa, você repete o I. E quem é o tempo? O tempo é 3. Que na realidade ele está pedindo a taxa aqui. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai aplicar a equação aqui. Então aqui eu tenho 3.000. Olha,
Você vai repetir esse 3.000. Aqui você tem 40.000 vezes 3. Você vai multiplicar esses números primeiro. Então 40.000 vezes 3 dá quem? Dá 120.000. Olha, multipliquei esses números, mas sobrou quem? Sobrou I, então vezes I. Para encontrar esse valor é necessário o quê? É necessário eu fazer o seguinte, eu pegar esse valor e dividir por esse. Então, 3.000. Como 12.000 está multiplicando, tenho que tirar esse 12.000 daqui e passar dividindo. Aqui, você vai dividir os dois por 1.000. Você pode eliminar. Aqui eu tenho 3 zero, então 3 zero eu posso eliminar com esses 3 zero aqui. Vai sobrar quem? 3 sobre 120. Aqui você pode simplificar a fração por 3. Aqui vai ficar 1 sobre 4. Pronto. I é igual a 1 sobre 40. Só que o problema é que esse I ele não aparece em porcentagem. Então, para que o valor apareça em porcentagem, se ele tiver em decimal, era só deslocar a vírgula 2 casas para frente. Como aqui está em forma de fração, para transformar ele em porcentagem, você tem que multiplicar por 100. Então, 1 sobre 40 vezes 100. Quando você multiplica por 100, você terá o resultado em porcentagem. Aqui subtende que é 1. E vai ser igual a quem? 1 vezes 100 é 100. 40 vezes 1, 40. Vamos cancelar aqui o 0. E é igual a 10 dividido por 4. 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 é 2. 4 vezes 2 dá 8. 10 menos 8 dá 2. Não tem nada para baixar, então coloco uma vírgula. Vou baixar o primeiro zero aqui. Quando eu baixar o primeiro zero depois da vírgula, eu coloco a vírgula aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. A resposta é... A taxa é quem? A taxa é 2,5% ao mês. Então, um pequeno comentário aqui que eu fiz. Por que eu cancelei esses 3 zeros? Na realidade, quando eu cancelo esses 3 zeros, é porque na realidade eu estou simplificando por 1.000. Então, 3.000 dividido por 1.000 dá 3. 12.000 dividido por 1.000 dá 120. Aqui ainda tem para simplificar. Isso aqui é a questão 2. Vamos para a questão 3. Acho que dá para ver. Luiz Roberto colocou parte de seu 13º salário em uma aplicação que rendia 25,6 de juros ao ano, sabendo-se que, após 2 anos, ele recebeu 389,12 de juro. Qual foi a quantia que ele aplicou? Olha, ele quer a quantia que ele aplicou, ele quer o capital. Então, vamos lá, pegar os dados do problema. Primeiro, dado do problema. Luiz Roberto colocou parte do décimo salário em uma aplicação que rendia 25% de juros. Então, olha, é a taxa. Como é que eu sei que isso aqui é a taxa? Quando aparece porcentagem a uma unidade de tempo, pode ser porcentagem ao ano, porcentagem ao mês, porcentagem ao dia, é a taxa, que é o I. Então a taxa vai ser quem? 25,6% ao
Dia. Ao dia não, ao ano. Ao ano. O que ele está dizendo aqui, ó. Ao ano. Ao ano. Sabendo que após 2 anos, o tempo. 2 anos é o tempo. Após 2 anos. Sabendo que após 2 anos ele recebeu quanto? De juro? 386. Não, R$ 389,12 de juro. Então, juro é 389,12. Qual é a quantia que ele aplicou? Então, veja só. Primeiro, eu tenho que identificar se a taxa, a unidade da taxa, está igual à unidade do tempo. Está em ano, tá ok. Se as unidades estão iguais, você pode aplicar essa fórmula aqui, olha. Então, você só pode aplicar essa fórmula se a unidade de taxa e de tempo estiverem iguais. Agora, o que vocês podem observar? Vocês podem observar que o juro é 389,12. Aí coloca igual. O capital você não tem. A taxa é 25,6. Opa! Essa taxa não tem porcentagem? A taxa em porcentagem ele não entra na fórmula. O que vai entrar na fórmula é o valor unitário. Então vamos transformar 25,6% em unitário. É só deslocar a vírgula quantas casas para trás? 1, 2. A vírgula vai terminar onde? Aqui, ó. Essa aqui já é o valor unitário dessa porcentagem aqui. Então ele vai deslocar 1, 2. A vírgula vai terminar aqui. Como aqui está começando com uma vírgula, você coloca o 0 aqui para o número não começar com vírgula. Então ele pode começar qualquer coisa, menos com vírgula. Então, aliás, quando o número começa com vírgula é porque subtende que tem um 0 atrás da vírgula. Então a taxa, quem é a taxa? É 0,256. Vezes o que o tempo? O tempo é quanto? 2. Aqui você vai repetir 389,12. Aqui vamos resolver primeiro os números. E a última. E quando você está multiplicando dois números, e, por exemplo, você está multiplicando várias coisas. E dentro dessas várias coisas tem uma letra. Então primeiro você vai resolver os números e a letra você coloca depois do resultado dessa multiplicação. Então aqui, ó, eu tenho um número multiplicado por um outro número e uma letra. O que é que eu vou resolver? Vou primeiro multiplicar os números e a letra eu coloco colado ao resultado na multiplicação desses dois números aqui. Então vou pegar 0,256, multiplicar por quem? Por 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 5 dá 10, com 1 dá 11, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 com 1 dá 5. Aqui tem 3 casas decimais, aqui não tem nenhuma. 1, 2, 3. Então vai ficar 0,512 vezes C. Meu intuito é encontrar C. Então, para encontrar C, eu tenho que tirar esse elemento que está multiplicando C. Inclusive, esse elemento está multiplicando e ele tem que passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 389. Esse valor está multiplicando. E ele vem para cá o quê? Dividindo. Agora, vamos dividir isso aqui. 389,12 dividido por 0,512. Quando você está dividindo número decimais, o que é que eu vou fazer? Quando eu divido números decimais, você tem que cancelar a vírgula. Qual é a condição que eu tenho para cancelar a vírgula? Que condição é essa que eu tenho para cancelar as vírgulas? É que a quantidade de casas decimais sejam iguais. Aqui depois da vírgula tem 3, aqui tem 2, são diferentes. Então eu vou ter que suprir com 0. Eu vou colocar 0 onde tem menos casas decimais. Então quantos zeros são necessários para que a quantidade sejam iguais? Só um zerinho. Aí você já pode cancelar a vírgula aqui.
Aqui você cancela na vírgula, vai aparecer um zero à esquerda, então você pode eliminar. Então vai ficar quem? Vai ficar 38 dividido por 512. Aqui o 3 não dá para dividir por 512 porque é menor, 38 também não dá, 389 não dá, 3.891 dá. Se eu não me engano vai dar um 6. Um 7, não, 7 eu acho que dá certo. O 8 não dá, que é 4.000, então 7, vamos lá, um 7. 7 vezes 2 dá 14, vai 1. 7 vezes 1 dá 7, 7 com 1 dá 8. 7 vezes 5, 35. Agora vamos subtrair. 1 não dá para tirar 4, mais 11 dá. Então se eu faço desse 1 virar 11, esse 9 vai virar 8. Porque eu pedi emprestado 1. Então 11 menos 7, menos 4 dá 7. Como aqui esse 1 eu fiz dele ser 11, porque eu coloquei esse 1 colado, e esse 1 colado foi um que eu pedi emprestado, aqui é 8. 8 menos 8 é 0. 8 menos 5 é 3, aqui é 0. Vou baixar quem agora? Vou baixar um 0 aqui. Baixar o 2. Então aqui vai ficar quem? 3.072 dividido por 512 é quem? É um 6. Então vai ficar 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 1 dá 6, com 1 dá 7. 6 vezes 5 dá 30. Vou baixar o 0. Tem mais alguma coisa para baixar? Tem. O 0. 0 dividido por 512 dá 0. Então, se mesmo o resultado fosse 0 no resto, se tiver um 0 para baixar, você baixa. Porém, se esse 0 fosse decimal, não tinha mais necessidade de baixar, você já parava a conta. Mas como esse 0 ele não é decimal, como esse 0 é um 0 que não está depois da vírgula, você tem que baixar. Quando eu baixei esse 0, ele ficou menor do que 512. Então você divide, 0 dividido por 512 é 0. 0 vezes 512 é 0. Então a resposta vai ser quem? R$760. Capital de R$760. A próxima questão é uma questão que envolve um probleminha aqui da Universidade Federal da Paraíba. Vou colocar aqui. Então, olha. Vamos lá, se dá para focar. Focou? Acho que focou. Catiene tem duas opções de pagamento na compra de um fogão. Sem juros, em 4 parcelas mensais iguais a 350. Então ela tem duas opções. Primeiro, qual é a opção? A primeira opção é sem juro, em 4 parcelas mensais iguais a 350. Aqui ela não vai pagar juro não. Aqui. Ou à vista, em 15% de desconto. Com 15% de desconto. Nesse contexto, o preço do fogão à vista é... Então veja só. Ela vai pagar o seguinte. Se ela fosse pagar parcelado, você teria que fazer o quê? Você teria que pegar, cada parcela vale 350. Então, para encontrar o valor total que ela vai pagar por esse fogão, a primeira opção, nós estamos trabalhando com a primeira opção. Qual é a primeira opção? Dela comprar sem juro, em 4 parcelas mensais iguais a 350. Então, se são 4 parcelas iguais, você tem que pegar 350 e multiplicar por 4. Para saber o quê? Para saber o total que ela vai pagar nessa condição. Nessa condição que ela vai pagar sem juros. Então vai ficar quem? Vai ficar 4, 350 vezes 4. Dá 0, dá 20, vai 2, 4 vezes 3 dá 12, 12 com 2 dá 14. Então ela vai pagar R$1.400. Agora vamos trabalhar na outra condição.
ou à vista em 15% de desconto. Nesse contexto, o preço desse fogão à vista é... Então, se ela fosse pagar à vista, ela ia ter 15% de desconto. Se ela ia ter 15% de desconto, ela ia pagar quanto do total? O produto todo é 100%. O que é desconto? É uma retirada. Se ela vai pagar 15% de desconto, ela vai pagar quanto do produto? Ela vai pagar 85% do valor total do produto. Então você vai multiplicar isso aqui por quem? Você vai ter que calcular 85% do total. Quem é o total? 1.400. Que você já obtém um valor à vista. Então 85. Você pode colocar na forma unitária ou na forma fracionária. Na fracionária colocar sobre 100, onde tem o símbolo de porcentagem. A palavra dia é vezes. Aqui você vai simplificar, dividir por 100 dá 1, 100 por 100 é 1, 1.400 dividido por 100 dá 14, você está simplificando. 85 vezes 14 dá 20, vai 2, 4 vezes 5 dá 32, desculpe, 4 vezes 5 dá 20, vai 2, 4 vezes 8, 32, com 2, 34, 1 vezes 5 dá 5, vezes 8 dá 8, dá 0, dá 9, dá R$1.190. Se ela fosse pagar à vista. Então qual é a alternativa? A alternativa que está dando letra A. Então a resposta é 1.190. Ele colocou alternativas muito parecidas, né, com a resposta. Então, lembrando que como eu falei, como você está trabalhando com dinheiro, você utiliza os centavozinhos. Como é que eu vou fazer para colocar centavo? Aí é só colocar a vírgula à direita do número e colocar 2 zerinhos. Então a resposta é isso. Lembrando que também tem um símbolo de real, que é a nossa taxa, né? Nosso dinheiro, né? Vamos lá para a questão da Saresp. Vou fazer aqui para economizar papel. Tá difícil papel. Vou fazer aqui desse lado aqui que é melhor. Vou botar para cá. A questão da Saresp. Vamos lá. Certo banco cobra juros simples de 0,3% ao dia para contas pagas com atraso de até 30 dias. Então vamos interpretar direito. Vamos ler com calma para interpretar isso aqui. Olha, certo banco, um banco qualquer, né? Cobra juros simples de 0,3% ao dia para contas pagas com atraso de até 30 dias. Olha, se atrasar até 30 dias, ele vai pagar isso aqui, né? De até 30 dias. Se o atraso for de 29 dias, já não vai pagar. Pedro pagou uma conta de R$50 com atraso de 12 dias. O valor pago por Pedro foi de... Então, lembrando que ele vai pagar quanto nesse caso aqui? Primeiro, ele só vai pagar essa taxa se a conta dele tiver em atraso. Esse atraso, ele tem um limite. Qual o limite de atraso? Até 30 dias. Quer dizer que se ele tiver um atraso, vamos supor, de um dia, vale. Essa taxa vale. Uma taxa até, vamos supor, 29 dias, vale? Vale. De 30 dias, vale. De 31 dias já não vale. Porque essa taxa aqui, se ele atrasar no máximo até 30 dias. Então, Pedro pagou uma conta de R$50 com atraso de 12 dias. Olha. Então, vale para Pedro essa taxa aqui. Por quê? Porque se o atraso for até 30 dias, o atraso dele é de quantos dias? 12. Mas se o atraso dele fosse de 50 dias, aí já não valeria mais, porque até 30 dias. Então Pedro pagou uma conta de R$50 com atraso de 12 dias. Então ele vai pagar o valor
da conta, que é R$50, mais o juro. Como é que eu vou calcular o juro? Juro é quem? Juro é o capital, a taxa, vezes o tempo. O juro é o capital. Qual é o capital? O dinheiro. O dinheiro é R$50. Qual é a taxa? A taxa é porcentagem ao dia, olha. É 0,3% ao dia. Vou transformar essa taxa aqui, essa porcentagem, numa taxa unitária. Só deslocar uma, duas. Então vai ficar 0,003. Então ele vai pagar isso aqui, ó, vezes 0,003. O tempo é a quantidade de dias do atraso. O atraso foi de quantos dias? O tempo que ele levou de juro, 12 dias. Ó. Então, vezes 12. Aqui, vamos pegar 50 vezes 0,03. Vamos multiplicar aqui. 3 vezes 0 é 3, 3 vezes 5 é 15. 0, 0, 0, 0, 0. Vamos somar. Aqui tem 3 casas decimais. Aqui eu cancelo. Aqui, esse 0 aqui na parte inteira eu elimino. Esse 0 aqui, ele não vou eliminar ele. Por quê? Porque se eu eliminar, o número vai começar com vírgula. Então o número não pode começar com vírgula. Então esse 0 aqui fica. Então aqui vai ser quem? Vai ser 0,15. Vezes quem? Vezes 12. Então você vai pegar 0,15 vezes 12. Então vai ficar quem? Vai ficar 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, com 1 dá 3. Dá 0, dá 5, dá 1, dá 0. Vamos somar aqui. Aqui tem 2 casas decimais. Esse 0 aqui não vale, também esse. Então 1,8. Então ele vai pagar 1,8 de juro. Como ele já vai levando 50, 50 com mais 1,8 é 51,8. Ou seja, ele vai pagar R$51,80. R$50, R$51,80. Mesma coisa, você pegar na soma de decimais, a vírgula tem que estar abaixo de vírgula. Então 50 não tem vírgula, então coloca aqui. A vírgula desse 1,8 tem que estar abaixo da vírgula desse 50, então coloca aqui. Coloca um aqui, o 8. Somando aqui, coloca o 0. 51,8. R$50 e quantos centavos? 80 centavos. Agora vamos para mais uma questão da Saresp. Questão da Saresp. Marcos fez um empréstimo de R$120.000 e 0 centavos, né? Tem 2 centavos aqui, que deverá ser pago com juros de 1% ao mês sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que pagou R$6.000 de juros, quantos meses levou para pagar esse empréstimo? Vamos lá, né? Primeiro, o importante é você anotar os dados. Anota os dados bem direitinho para não errar. Você vai resolver a questão bem. Primeiro, no problema. Vamos ler novamente e vamos anotando. Marcos fez um empréstimo de R$120.000. Isso aqui é o que? O capital. É o dinheiro que ele vai aplicar. É sobre esse dinheiro que vai correr o juro. Então é o capital. Então o capital é quem? R$120.000. Não precisa colocar a vírgula com 2 zeros não, né? Porque depois da vírgula só tem 0, então não precisa colocar. Que deverá ser pago de que maneira? Deverá ser pago da seguinte maneira. Vamos lá. Com juros de quanto? De 1% ao mês. Então o juro é o quê? 1% ao mês. É a taxa aí. Olha, a taxa
tem que alguma coisa. Por cento a uma unidade de tempo. Pode ser de ano. Então é quanto a taxa? 1% ao mês. Vamos lá, 1% ao mês. Sobre o valor emprestado. Ó, sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que pagou 6 mil de juro. Então o juro é quanto? 6 mil reais. O juro é 6 mil reais. Quantos meses levou para pagar o empréstimo? Ele quer o tempo. É claro que se você for aplicar a fórmula, é claro que o tempo tem que estar em mês. Por quê? Porque a unidade de tempo da taxa também tem que estar em mês aqui. Na próxima aula eu vou aplicar juros com problemas que o tempo é diferente às unidades. Então na próxima aula a gente vai ver isso aí. Uma outra coisa você pode observar é que essa fórmula aqui só funciona na seguinte condição: se a unidade do tempo da taxa forem iguais, se a unidade desses aqui forem iguais. Se não for, não dá certo, você tem que transformar o tempo. Então nesse caso, o que é que nós iremos fazer? Juro, que é um juro? 6 mil, olha. Juro 6 mil, então você vai colocar 6 mil aqui, ó. Sempre no lugar, ó. No lugar do J, juro, 6 mil. Coloca o que aqui igual. Que é um capital, 12 mil. Aliás, 120 mil. 120 mil. Vezes a taxa é 1. É 1%, mas só que vamos transformar essa taxa em unitário. Então se é 1, a vírgula do 1 está aqui, então vou dar duas casas decimais, a vírgula vai parar aqui. Então se a vírgula vai começar aqui, aqui é 0,01. Então você não vai colocar 1%, você vai colocar 0,01. Vezes quem? Vezes o tempo. O tempo você sabe qual é? Não. Então chama T igual a 2. Então vamos lá. 6 mil é igual. Quando você multiplica por 0,01, é a mesma coisa que você cancelar 2 zeros aqui. Mas vamos fazer aqui, que vai dar 1.200. Mas vamos fazer aqui no lápis. É bom fazer no lápis. E quando tiver um concurso, se você não souber fazer essas contas no lápis, não adianta. Então conta é uma coisa que você tem que estar sempre praticando. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 0, 2 e 1, 0 aqui, 0, 0. Aqui 0 vezes 0 é 0. São 6 zeros. Vamos somar 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0. Aqui tem duas casas. Então a resposta é 1.200. Porque aqui esse 0 você não vai levar em consideração. Porque na parte inteira, se na parte inteira começar, se o número for 0 à esquerda, 0 à esquerda não vale nada. E na parte decimal tiver só 0, entre zeros aqui, se terminar em 0, então você pode cancelar. Mas se tiver um número aqui, vamos supor aqui, ó, esse 0 já não pode cancelar. Mas o último 0 você pode, ó. Mas esse aqui não pode, por quê? Porque tem outro número aqui, ó. Então se tiver formato só de zeros, aí você pode dar adeus, se for só zeros. Se a parte decimal for formato só de zeros, aí pode eliminar os zeros. Então aqui vai ficar 1.200 vezes T. Esse 1.200 está multiplicando, vem para cá dividir. Quanto é 6 mil dividido por 1.200? Dá 5. 5 meses a resposta. A letra C de casa. Vamos para essa questão 12. 7. Questão 7.
A questão 7 é a seguinte. A questão 7 nós temos. Vamos ver se está focando bem direitinho. Está focando. Uma loja do meu bairro colocou o seguinte anúncio na vitrine. Aparelho de som. R$ 150 à vista. E R$ 156 com o cheque para 30 dias. Qual é a taxa mensal de juro que essa loja está cobrando para esse pagamento a prazo? Então veja só, os R$ 150 é se o valor for à vista, ok? Se o valor for a prazo, ele vai pagar R$ 156, mas só que tem um prazo. Qual é o prazo? É o tempo. Então durante quanto dia? 30 dias. Então vamos supor, o rapaz vai vender um produto a você. Você vai na loja. Aí se você comprar à vista, vai pagar R$ 150. Se você comprar a prazo, você vai pagar mais caro. Por quê? Porque a prazo tem um jurinho aqui. Mas de 150 para 156, qual é o juro? Qual foi o acréscimo? O acréscimo de R$ 6. Então posso dizer que os juros foi R$ 6. O tempo que ele vai levar para pagar esse dinheiro, ele vai levar um tempo de 30 dias. A taxa é uma porcentagem ao dia. Por que ao dia? Porque o tempo é 30 dias. Então, o capital quem é? Qual é o capital? O capital é R$ 150. Por que o capital é R$ 150? O capital é o valor que vai ser aplicado. Então, na realidade, o produto vale R$ 150 se ele pagar à vista. Então, o capital é R$ 150. Por quê? Porque é como se ele pegasse um dinheiro. Ele pegasse, pronto, eu vou lhe dar R$ 150. Eu vou lhe dar R$ 150. O dinheiro que ele pegar é o dinheiro à vista para ele. É o dinheiro à vista dele. Só que esse dinheiro ele vai correr juro. Então ele não vai dar mais R$ 150 para o dono da loja. Ele vai dar R$ 156, porque foi a prazo. Então, sempre o valor à vista ele é o capital aplicado. Sempre é o capital que vai ser aplicado. E esse 156 é o capital, que é os 150, mais o juro, que é o montante, que é o todo que o dono da loja irá receber. Então, aplicando a fórmula de juro, você tem juro é igual a CIT. Só posso aplicar essa fórmula se a taxa estiver na mesma unidade do tempo. Aqui está dia e dias. Pronto, já posso usar a fórmula. O juro é de quanto? De R$ 6. Então coloca 6. O capital é de quanto? R$ 150. O capital é o valor que ele vai pegar. Ele vai pegar o valor, que é o valor que ele vai aplicar. Ele está aplicando R$ 150. Então, a taxa. A taxa é o quê? A taxa é o tempo. O tempo é quantos dias? 30 dias. Oh, desculpe. A taxa é o quê? A taxa você não sabe, vai chamar de I. A taxa você não sabe, porque é um valor percentual ao dia. Esse valor você não sabe, então você vai deixar a letra. E o tempo, qual é o tempo? 30 dias. Então, vai ficar 6 igual 150 vezes 30, vamos multiplicar aqui. 150 vezes 30. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 0. Aqui é 0, 15 vai 1, 3 vezes 1 dá 3, com 1 dá 4. Dá 0, dá 0, dá 5, dá 4. Dá quem? Dá 4.500. E agora, esse 4.500 está multiplicando, ele vem para baixo o quê? Dividir. Toda vida essa porcentagem vai dar em unidades unitárias. Então, para trabalhar com porcentagem, você vai multiplicar por 100. Então, você vai pegar 6 sobre 4.500 vezes 100. Você pode simplificar por 100. 100 dividido por 100 é 1. 4.500 dividido por 100 é 45.
Então a resposta vai ser 6,45%. Aqui você vai ter que dividir 6 dividido por 45. 6 dividido por 45 não dá, que é menor, então é 0. 45 vezes 0 é 0. 6 menos 0 é 0. Aqui não tem nada para baixar, coloca uma vírgula e a quantidade de zero que você quiser. Você vai baixar o primeiro zero. Primeiro zero você vai baixar um zero decimal, colocar vírgula. 60 dividido por 45 dá 1. 45 dividido por 1 é 45. 45 vezes 1 é 45, dá 15. Vou baixar o símbolo no zero, que é 150. Aqui, se eu não me engano, vai dar um 3. 135. Vai dar 15. Vai baixar o outro zero. Então a resposta vai ser 0, 0, nesse caso é 0,13. Aqui vai dar uma dízima periódica, né? Ao dia. Só que no problema ele quer a taxa, ele não quer a taxa ao dia, né? Em porcentagem. Tem que dar em porcentagem isso aqui. Ele não quer ao dia, quer ao mês. Então, se ele quer ao mês, você vai ter que fazer o seguinte. Aqui, né, 0,13333 ao dia. Durante esse dia, qual é o período de um mês? O período de um mês é um período de quantos dias? É um período de 30 dias. Então, você vai pegar esse valor. Na realidade, você poderia ter pegado aqui. Então, você pode pegar esse valor e multiplicar por 30. Então, vai ficar 0,45 vezes 30. Que é 180 sobre 45. Que vai dar quanto? 4% ao mês. Vamos resolver novamente aquele problema. Aquele problema da promoção. Então nós temos aqui a questão 7. Passo aqui para vocês novamente. Saber o que é que ele pede. Então vamos lá. Uma loja do meu bairro colocou o seguinte anúncio na vitrine. O aparelho de som R$ 150 à vista e R$ 156 com cheque para 30 dias. Qual é a taxa mensal de juro que essa loja está cobrando para o pagamento a prazo? Então veja só, à vista ele vai pagar quanto? Ele vai pagar R$ 150. É o capital que ele vai ter que utilizar, ok? Ele vai utilizar esse capital para comprar o aparelho de som. 156 ele vai comprar como? Ele vai comprar com esse valor R$ 156 se ele pagar a prazo. Ou seja, ele vai demorar um determinado tempo para pagar esse valor. Então ele vai demorar 30 dias. No problema, ele deixa bem claro qual é a taxa mensal. Então a taxa é ao mês. Se a taxa é ao mês, ele quer saber quantos por cento é essa taxa ao mês. Aí eu pergunto, quem é o juro? O juro vai ser o seguinte: o valor à vista não era R$ 156? O valor à vista não era 156? O valor à vista de 150, desculpe, o valor à vista é 150. Se o valor à vista é 150 e a prazo é 156, quer dizer o quê? Que o juro vai ser de quanto? O juro vai ser de R$ 6. O capital, quem é o capital?
qual é o juro está sendo cobrado acima de quem? Acima dos R$ 150. Por quê? Porque é o dinheiro que ele vai ter que dispor, é o dinheiro que o produto está valendo. Então o aparelho de som, se você comprar ele à vista, ele é 150. Se você pegar esse aparelho e comprar a um determinado prazo, é como se o dono da loja tivesse prestado a você R$ 150 para você poder levar o som, e no final do mês você vai pagar os R$ 150 com o juro, que no caso é um montante. Então, nesse caso podemos observar o seguinte: eu não vou colocar os valores nessa fórmula aqui, por quê? Porque a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. O tempo está em dias e o mês está, e a taxa está um mês, olha, duas unidades diferentes. Um está em dias e outro está em mês. Então vou ter que transformar o tempo na mesma unidade que está a taxa. Vamos pensar um pouco. O tempo eu vou transformar em quem? Se o tempo está em dias, a taxa está um mês, então vou ter que transformar o tempo em quem? Ao mês. Por que eu vou ter que transformar o tempo ao mês? Por quê? Porque a taxa está em mês. Como é que eu vou transformar 30 dias em mês? Eu sei que 30 dias corresponde a um mês comercial. Então você vai usar o valor 1. Por quê? Porque o tempo é 30 dias, porém ele vai ser um mês. Por quê? Porque a taxa, eu vou querer uma taxa mensal. Então o tempo você vai ter que utilizar em mês, porque ele quer a taxa ao mês, que é a taxa mensal. Então na hora de substituir os valores, olha, você vai colocar quem é os juros? 6. Quem é o capital? 150. Quem é a taxa? Não sei. Você vai utilizar, vai repetir a letra. Quem é o tempo? O tempo é 1. Por quê? Porque o tempo é um mês, olha. Então você vem para cá. 6 é igual a quem? A 150 e vezes 1. 6 é igual a quem? A 150. 150 vezes 1 não é 150? 150i. Esse 150 está multiplicando, ele vem para baixo o quê? Dividir. Vai ficar 6 sobre 150, que é igual a i. Vamos dividir. 6 dividido por 150 dá quem? 6 dividido por 150 não dá. Então vou pedir, vai 6 dividido por 5, 6 dividido por 150 é 0. 150 vezes 0 é 0. 6 menos 0 é 6. Não tem nada para baixar. Aí você vai colocar a vírgula e a quantidade de casas decimais se você achar melhor. A quantidade de 0. Vou baixar o primeiro 0. Quando eu baixar o primeiro 0, coloca a vírgula. 60 dividido por 150 é quem? É 0. 150 vezes 0. 60 menos 0 é 60. Vou baixar o próximo 0. 600 dividido por 150 é 4. 4 vezes 150 é 600. Então, 0,04 é a taxa. Aqui eu poderia ter multiplicado isso aqui por 100? Poderia. Por quê? Porque quando eu tenho a taxa unitária, para você obter a taxa percentual, você tem que multiplicar por 100. Aqui, para multiplicar por 100, você tem que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. O denominador do 100 ia subter que é 1. Você ia subtendo que é 1. Aqui nesse caso, para você multiplicar esse valor decimal por 100, é só deslocar a vírgula duas casas para frente. Quando você deslocar, a vírgula vai ficar aqui, olha. O valor sem a vírgula é 004, né? 004, o valor sem a vírgula. Quando você deslocar, olha, a vírgula vai parar aqui, ó. Como aqui é 0, 0, à esquerda, então você já pode tirar. Então a taxa vai ser de quanto? De 4% o quê? 4% ao mês, que é mensal. Então a resposta é 4% ao mês. Isso aqui porque eu expliquei novamente essa questão, porque eu tinha explicado na outra forma,
Só que eu esqueci de ter transformado aqui. Eu calculei a taxa ao dia. Mas se você tivesse pegado o valor da taxa ao dia e ter multiplicado por 30, era a mesma coisa. Você ia obter 4% aproximadamente. Vamos para a questão 8, da FUVEST. Há um ano, Bruno. Ver se dá para visualizar aqui. Vamos ler. Há um ano, Bruno comprou uma casa por 50 mil. Para isso, tomou emprestado 10 mil de Edson e 10 mil de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescido de 5% e 4% de juros, respectivamente. A casa valorizou 3% durante esse período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e a Carlos, o seu lucro foi. Aqui é um problema que requer uma certa atenção. Então, vamos ler novamente para a gente tentar chegar a um veredito sobre essa questão. Há um ano, Bruno comprou uma casa por 50 mil. Então, há um ano atrás, né? Passou um ano, a casa valorizou. Para isso, tomou emprestado 10 mil de Edson e 10 mil de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescido de 5% e 4% de juros, respectivamente. A casa valorizou 3% durante esse período de um ano. Então veja só. Vamos saber qual foi o lucro que ele obteve. Então ele teve que pedir emprestado 10 mil. Só que, o que acontece? Se ele pegou 10 mil de Edson, então nós temos Edson, ele pegou 10 mil. E ele pegou também 10 mil de Carlos. Ele pegou esses valores emprestados. Então vai passar um ano. Passou um ano. Então ele vai devolver o dinheiro para eles dois, acrescido de 5% e 4% de juros, respectivamente. Como assim, respectivamente? Na ordem. Então, na ordem que você vai ler o texto. Para isso, tomou emprestado 10 mil de Edson. Então, é Edson. É o primeiro que aparece no enunciado. Então, Edson é 5%. Então, Edson vai acrescentar 5%. Agora, vamos lá. Respectivamente. É na ordem, né? A palavra respectivamente é na ordem. Para isso, toma emprestado de Edson, 5%, vai crescer. E de Carlos. Carlos vai crescer quanto? 4%. Acrescentar 4%. A casa valorizou 3% durante esse período de um ano, sabendo que Bruno vendeu a casa hoje e pagou combinado a Edson e Carlos, seu lucro foi. Então, se ele comprou a casa por 50 mil, podemos observar o seguinte, que Bruno, ele tinha 30 mil. Por quê? Porque ele pegou 10 mil com 10 mil. Para ele comprar a casa, precisava de quanto? De mais 30 mil. Então, Bruno, ele tinha 30 mil. Só que, para comprar a casa, ele teve que pedir 10 mil, 10 mil. 10 mil a um e 10 mil a outro. Só que passou um ano. Então, se passou um ano, qual foi o lucro, qual foi o acréscimo que ele vai, o juro de Edson? Então, daqui a um ano, Edson vai ganhar quanto? 10 mil. Vamos calcular 5% de 10 mil.
5% de 10 mil. 5% de 10 mil é 5 sobre 100 vezes 10 mil. Você pode cancelar esses dois zeros com esse. 5 vezes 100 dá 500. Então, Edson vai ganhar R$ 500 de juro. Então, ele vai ganhar quanto? 10.500. Carlos vai ganhar quanto? Vamos calcular 4% de 10 mil. 4% de 10 mil é 4 sobre 100 vezes 10 mil. Cancela esses dois zeros com esses dois zeros. 4 vezes 100 dá 400. Então ele vai ganhar 10.400. Lembrando que a casa se valorizou. A casa era quanto? Era 50 mil. Valorizou quantos por cento? Valorizou 3%. Então, se valorizou 3%, vamos calcular 3% de 50 mil. Então, vai ficar 3 sobre 100 vezes 50 mil. Cancela esses dois zeros com esses dois. A casa valorizou R$ 1.500. Então, a casa não vai custar mais 50 mil. A casa vai custar 51 mil. Porque você vai somar, né? Você vai somar 50 mil com 1.500. Então a casa vai custar 51.500. Pronto, isso aqui é a casa. Só que eu vou tirar meus 30 mil. Ó. Menos 30 mil. Por quê? Porque 30 mil é o dinheiro que eu tinha. Então, para obter meu lucro, né? Então aqui é 0, 0. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 5 menos 0 é 5. E se eu tenho 1 e tiro 0 é 1. E 5 menos 3 é 2. 21.500. Ou seja, em outras palavras, qual foi o lucro dele? Se ele pegou. Quer dizer que na hora que ele for pagar os dois, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar 20.900. Agora eu quero saber o lucro. Eu vou subtrair. Então, se eu pegar 21.500 menos 20.900, você obtém 0, 0. Esse 5, não dá para tirar 9 de 5. Para esse 5 transformar em 15, tenho que pedir emprestado esse 1. Então, 15 menos 9 dá 6. Aqui, 0 menos 0 é 0. Então, o lucro dele foi de quantos reais? R$ 600. O lucro de Bruno. Então, qual foi o lucro de Bruno? O lucro de Bruno foi R$ 600.